Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre um caso muito bem conhecido da conversão de um perseguidor. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 897. Um jovem judeu nascido em Tarso e educado pelos mais importantes rabinos da sua época, reagiu veementemente contra as afirmações de um nazareno e seus discípulos. O primeiro registro da atuação de Saulo de Tarso aparece no relato da execução de Estevão, um pregador da mensagem de Cristo, poucos anos depois da morte pública de Jesus. Saulo apoiou e participou da morte de Estevão, acreditando sinceramente que esse homem fosse um inimigo de Deus e inimigo do povo do Senhor. Atos capítulo 7. Saulo continuou sua campanha contra a nova religião, conhecida mais tarde como o cristianismo. Ele achou que seu dever como judeu fiel fosse a perseguição dos cristãos e não mediu esforço para cumprir esse papel. Ameaçava, prendia e testemunhava contra os seguidores de Jesus. Foi com esse intuito que ele viajou quase 250 quilômetros de Jerusalém a Damasco, levando a autorização dos principais líderes dos judeus. E quando Saulo se aproximava de Damasco, Jesus apareceu em uma luz brilhante e confrontou os conceitos errados desse perseguidor. Saulo foi honesto e cedeu ao mesmo Senhor que ele havia perseguido com tanto zelo. Ele se arrependeu dos seus erros e 3 dias depois foi batizado para o perdão dos seus pecados, conforme diz Atos capítulo 22. Com a mesma determinação que opunha o cristianismo antes de conhecer a verdade, Saulo defendia a mensagem da cruz de Cristo durante todo o resto da sua vida. Ele é conhecido na maioria das referências bíblicas como Paulo. E este homem se tornou um dos mais influentes dos apóstolos de Jesus. Ele viajou incansavelmente para levar a mensagem do Evangelho aos outros, especialmente às nações excluídas do judaísmo. Paulo escreveu 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, a parte da Bíblia que orienta os cristãos no seu serviço ao Senhor nos dias de hoje. Nesses livros, escritos na forma de cartas às igrejas e a alguns indivíduos, ele discursou sobre as diferenças importantíssimas entre a lei que governava os judeus durante 1500 anos e a nova aliança que entrou em vigor após a morte de Jesus. Ele apresentou com clareza a mensagem da graça de Deus, oferecendo a salvação para as pessoas de todas as nações. Frisou a necessidade da transformação total daqueles que se dizem cristãos. Esse homem, que desejava a morte dos cristãos, passou a pregar sobre a vida. Ele mesmo almejava a vida eterna na presença de Jesus e chamava todos para participarem da mesma glória. A conversão de Paulo custou caro. Inicialmente, os cristãos duvidavam da sua transformação, temendo que estivesse fingindo a conversão para se infiltrar na igreja e continuar suas perseguições. Quando ele mostrou a sua sinceridade, os judeus se tornaram contra e lhe perseguiam nos lugares que ele pregava, na Ásia, na Europa e na mesma cidade onde ele havia começado suas perseguições, Jerusalém. Paulo aceitou o sofrimento dessas perseguições sem perder a sua determinação de servir a Deus e de pregar o Evangelho. Entregou sua vida ao Senhor, como ele disse em uma das suas primeiras cartas: "Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou
por mim. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Paulo nunca tirou os olhos do seu alvo eterno. Décadas depois da sua conversão a Cristo, ele falou da possibilidade da sua morte como algo positivo, até desejável. Ele escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21 em diante, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E quando o momento da sua morte chegou, Paulo ainda afirmou essa confiança. Ele escreveu em 2 Timóteo 4, quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, por suas palavras e por seu excelente exemplo, nos chama à mesma esperança em Cristo. Você acertou a pergunta 897? Verdadeiro ou falso? Paulo afirma que é para a liberdade que Cristo nos libertou. A resposta certa? Verdadeiro. Encontramos em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Paulo ensinou que era importante não voltar para o sistema do Antigo Testamento, porque a liberdade está em Jesus. E a pergunta 898 vem do livro de Esther. Como é que Mordecai salvou a vida do rei Assuero? Alternativas. A. Lutando contra invasores. B. Provando a comida do rei para detectar veneno. C. Descobrindo uma conspiração para assassinar o rei. Ou D. Escondendo o rei em uma caverna durante uma revolta. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Saulo de Tarso, de perseguidor a pregador. Ele se tornou um dos mais conhecidos e mais influentes servos de Cristo de todos os tempos, porque ele enxergou a verdade e aceitou o fato que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz e foi ressuscitado para nos salvar dos nossos pecados. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.